Oi, prazer em te conhecer. Pode me chamar de Leis. E você pode ter entrado nesse vídeo pensando que ia ver milhares de versículos bíblicos, fatos religiosos, palavras difíceis e blá blá blá. E foi mal. Infelizmente eu não consigo e nem vou trazer nada desse tipo aqui. Eu tô aqui pra mostrar o meu jeito de ver algo religioso e transmitir ela para vocês de forma absoluta. Vai por mim, eu não tenho certeza de nada. Eu sou só um moleque de 13 anos espalhando o meu jeito inocente de enxergar coisas complexas. Enfim, acho que já enrolei demais, apenas falando de mim, essas coisas. Então vamos direto pro conteúdo. Bem, eu vou estar falando aqui sobre predestinação e livre-arbítrio. E já vou logo dizendo que, caso você queira espalhar sua opinião nos comentários, por favor seja respeitoso. Não existe religião certa, errada, então tenha respeito, por favor. Se eu tô aqui pra espalhar minha opinião de forma calma e apenas espalhar o jeito que eu enxergo o mundo, por que você nos comentários deveria impor você sobre os outros? Por favor, seja calmo, paciente. Todo mundo aqui só tá pra escutar e falar. Somos todos irmãos, assim como é dito na Bíblia. E obrigado pela atenção e vou explicar o conteúdo. Primeiro vou falar da predestinação aqui. A predestinação é uma doutrina teológica que afirma que Deus predestinou antecipadamente o destino dos eternos das almas, salvação e condenação e todos os eventos do universo. Acredita-se que Deus, em sua soberania, escolheu os eleitos para a salvação em um conceito central do calvinismo. Por outro lado, porém, temos o livre-arbítrio, cuja capacidade humana de fazer escolhas autônomas e tomar decisões baseadas na própria vontade, sem ser determinado por causas externas, destino ou coerção. Esse conceito é central para a responsabilidade moral, sugerindo que os indivíduos são os donos das suas ações e responsáveis por elas. Ou seja, em um ponto de vista superficial, podemos dizer que a predestinação é a falta de escolha do humano, e o livre-arbítrio, porém, é a opção da escolha. Agora eu irei falar alguns versículos bíblicos cujos falam sobre ambos, e a partir deles vou tentar explicar e dar minha opinião. Para estar explicando a predestinação, eu vou estar usando de exemplo o versículo Efésios 1:4-5, que nele diz: Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Agora, veja bem, o contexto de Efésios 1, até onde eu pesquisei, é basicamente uma carta para os gregos e romanos, onde o foco do texto sempre foi exaltar Deus, nunca criar um debate filosófico, então isso já se torna um ponto interessante a se puxar. Nunca foi criado ambos os conceitos para rivalidade ou tentar negar um ou outro, ambos são apenas meios de entender o mundo. Eu acho isso lindo, como um homem pode ser diferente. Por isso eu criei esse canal, sabe? Esse conceito de poder ser único em vários detalhes, mesmo sendo parecido em outros. Eu quero tentar, desde novo, entender o mundo da forma mais ambígua possível. E eu tô aqui para espalhar essa minha vontade com vocês. E para o livre-arbítrio, eu vou estar usando o exemplo de Deuteronômio, que nome difícil, o Deuteronômio 30:19, cujo diz: Hoje eu invoco os céus e a terra como testemunhas contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolham a vida para que seus filhos vivam. Bem, se você prestou atenção no que eu falei há poucos minutos atrás, deve ter notado que, em nenhum momento, o versículo diz diretamente sobre o livre-arbítrio. E é isso o mais interessante dele. O versículo em si não cita o livre-arbítrio de forma direta, mas o conceito do versículo por inteiro deixa entender o poder de escolha, onde Deus diretamente dá a escolha ao homem entre a vida e a morte, mostrando que sim, temos o poder de escolha sobre nossas escolhas. Agora, esse é o momento do vídeo onde eu espalho a minha opinião e eu digo o que eu acho sobre tudo isso. E, bem, se for levar o conceito lógico e de acordo com o que eu fui ensinado durante minha infância inteira, eu diria que o mais lógico a se pensar seria o livre-arbítrio. Afinal, me foi ensinado de que a vida que temos agora de carne não passa de um teste para saber quem vai aos céus e quem não vai. Então, pensando um pouco, apenas raciocinando por alguns minutos, é possível ver que não faz sentido Deus criar um teste a nós
se ele já sabe e escolheu quem vai ou não para o céu? Então, se eu fosse seguir por um caminho mais lógico, onde eu tento pensar por mim mesmo, qual seria o jeito mais racional? Eu diria que é sim o livre-arbítrio. Afinal, dependendo das minhas escolhas, já que tudo isso é um teste, sim, eu iria para o inferno se eu fizesse as coisas erradas. E sim, eu iria ao céu se eu fizesse as coisas certas. Então, só pra terminar de deixar isso gravado na sua mente que tá escutando esse vídeo, lembra, eu não tô dizendo que o livre-arbítrio é certo porque o cara da internet que eu vi disse. Não, se você acredita na predestinação, continue acreditando. Afinal é a sua fé, não existe fé errada. Mas, no meu jeito de ver, eu diria que o racional seria o livre-arbítrio. Afinal, se eu for uma pessoa errada, eu vou ao inferno. E se eu for uma pessoa certa, eu vou ao céu. Mas isso por causa das minhas escolhas. E eu acho que seguir uma mentalidade de que você foi destinado a ir ao inferno, ou de que você foi escolhido a ir aos céus, é algo meio, como eu posso dizer, desanimador, sabe? De que você nasceu tendo a chance de que Deus não quis que você fosse aos céus. E por isso que eu acredito no livre-arbítrio. Então, você que assistiu até aqui, eu agradeço muito por você ter assistido. Agradeço muito por ter prestado atenção no que eu tava falando até agora. Eu sou um canal novo e eu peço o seu like, sua inscrição. Eu quero trazer mais desse tipo de conteúdo por aqui, afinal esse é o primeiro vídeo do canal. E se você gostou do meu conteúdo, espera um pouco, já vai postar o próximo vídeo. Se você concorda com o que eu digo, manda aí nos comentários. E se você não concorda também, manda aí também. Afinal, todos nós estamos certos, apenas baixo do seu ponto de vista. Eu vou ficando por aqui e eu gostaria muito de dizer que todo esse vídeo, todo esse trabalho que eu tive para criar esse canal, essas coisas, foi justamente por causa de um debate que eu estava tendo na escola com uma colega minha de classe, onde ela acreditava na predestinação e eu não. E eu vi o quão diferente poderíamos ser acreditando em coisas semelhantes, sabe? Então, créditos a ela me deu essa ideia de vídeo, ela foi a base principal para tudo isso, para o canal e para todo esse conceito. E até uma próxima. Eu quero achar meus olhos pelo evangélico e espero que vocês consigam achar os seus também. Até uma próxima.